Olá, tudo bem? Meu nome é Eduardo Tomazete, terapeuta, hipnólogo, e seja bem-vindo a mais um vídeo do canal. E esse vídeo ele é muito especial, onde eu falei por muito tempo com alguns alunos sobre regressão, e principalmente sobre regressão de vida. Espero que você curta esse vídeo, aproveite e compartilhe para todo mundo que você acha que vai se interessar sobre o assunto, se inscreva no canal e acompanhe todas as nossas novidades. Combinado? Um abraço e até mais! Regressão e terapia de vidas passadas com hipnose. Eu gosto de deixar bem claro que, lógico, que tudo o que a gente fala é baseado na nossa opinião, na nossa vivência, nas nossas experiências e na nossa forma de ver o mundo. Então todo o conteúdo que eu falar aqui hoje, vamos levar mais ainda aquela premissa de que o mapa não é território. Tudo que eu falar aqui vai ser com base no que eu entendo de regressão, no que eu entendo de hipnose, nas minhas vivências, na minha experiência, e também não tem como eu deixar de colocar a minha opinião em cima acima disso daí, ok? Minha opinião sempre vai permear o que eu falar, ok? Vou começar falando o seguinte: só tem jeito de fazer regressão com hipnose. Qualquer outra técnica de regressão que diga que não é hipnose, eu acho que a pessoa ou está enganada ou está tentando mentir para a pessoa, para vocês. Eu já ouvi pessoas que fizeram regressões de vidas passadas através de tambores xamânicos. Quando a pessoa me explicou o que era a técnica, para mim era hipnose, era um relaxamento progressivo utilizando tambores. Então eu sempre tento entender a técnica. No caso de regressão, sempre cai na hipnose. Batendo mais uma vez na tecla rapport. Para fazer a regressão, é muito importante estabelecer o rapport, principalmente porque quando a gente fala de regressão de vida, estamos falando diretamente com o entendimento que a pessoa tem sobre alma, sobre espírito, sobre religião. É muito importante a gente entender. Se já a gente conversou isso no grupo de alunos, tiveram entendimentos diferentes, mas o que eu vejo? Existem pessoas que acreditam em Deus e existem pessoas que não. Eu não tenho como provar que Deus existe. Não é uma afirmação, não é ciência. É uma crença que eu tenho que Deus existe. E é uma crença que a pessoa que Deus não existe. Dentro das pessoas que acreditam que Deus existe, existem aquelas pessoas que acreditam no conceito que a alma permanece viva e que ela pode voltar a viver outras vezes. Tem pessoas que não têm esse conceito, também está dentro da crença da pessoa. Então, se eu me posiciono fortemente a respeito da minha opinião, eu posso quebrar rapport com a pessoa. Eu vou dar um exemplo de um colega nosso, que é o Ranieri. E o Ranieri, ele é dirigente de um terreiro, certo? Ele é dirigente de um terreiro de Umbanda. E a Umbanda é uma religião que é reencarnacionista. É uma religião que acredita na reencarnação. Então, se uma pessoa segue o Ranieri nas redes sociais e vê que ele é praticante dessa religião, já é um estabelecimento de rapport. Ela já identifica nele uma forma de fazer com que o Ranieri possa fazer comigo uma regressão, ok? Agora vamos supor, o Ranieri não é dirigente e o Ranieri se posiciona fortemente como um ateu nas redes sociais. Ele é um ateu militante. Ele vai quebrar o rapport com a pessoa. A pessoa dificilmente vai buscar nele uma terapia de vidas passadas. Eu dei o exemplo do Ranieri porque ele é mais presente nas redes sociais, principalmente em relação à religião dele. Ele divulga bastante isso. E é um exemplo claro de que a forma como a gente se posiciona publicamente, ela está diretamente ligada ao rapport que a gente estabelece, principalmente no nosso meio, onde as pessoas nos conhecem muito pelas redes sociais. Exemplo simples, mas para deixar claro que a forma como a gente se comporta vai abrir ou fechar portas em relação aos clientes.
E como a terapia de vidas passadas tem esse quê de religiosidade, fica bem mais delicado, bem mais complicado. Quero passar aqui com vocês alguns conceitos que eu acho importante a gente ter, até para a gente poder se aprofundar um pouco mais nesse tema. Temos o resgate de memória. É um tipo de regressão que faz com que a pessoa reviva algo que aconteceu com ela. A gente usa isso muito quando a pessoa quer se lembrar onde ela deixou alguma coisa. Teve uma colega minha que ela perdeu a aliança dela de casamento, uma puta aliançona de ouro, e ela não se lembrava. Eu ofereci para ela, falei, você quer fazer uma regressão para a gente poder identificar onde que você esqueceu a aliança? Na hora ela surtou, ela ficou maluca, o cabelo arrepiou. O que aconteceu? Quando eu falei regressão, ela que é bastante católica achou que eu estava falando de regressão de vida. Então eu deveria ter usado uma expressão diferente. Eu podia ter falado, quer fazer uma hipnose para a gente fazer um resgate de memória, para a gente relembrar esse acontecimento? Veja que a forma como eu abordei ela, eu quebrei um rapport com ela. Acabou que ela teve que comprar uma aliança porque ela não quis fazer hipnose. A gente tem a regressão de vidas passadas, que é um tema principal nosso aqui hoje. Que é realmente pegar a pessoa e fazer ela reviver as vidas que ela já teve ou que ela acredita que teve. Tem um conceito legal que é referencial para o fenômeno. O que é isso? Eu tenho certeza que vocês que estão aqui participando, vocês nunca participaram de uma viagem no tempo. Nenhum de vocês viajou para o passado. Se eu falar, por exemplo, Pedro, viaja para quando você tinha 8 anos de idade. Você nunca fez isso. Você nunca se moveu no tempo. Você se locomove apenas no espaço. Você percorre distâncias. Você não percorre dias ou horas. Por que eu digo isso? Quando a gente vai fazer regressão, é muito importante que a gente utilize caminhos lúdicos. O que são caminhos lúdicos? É a forma como eu levo a pessoa a vivenciar aquilo que eu gostaria. Voltando um pouco na questão do referencial para o fenômeno, quando a gente faz hipnose com a pessoa e vai fazer uma anestesia, por exemplo, eu primeiro tenho que perguntar para a pessoa se ela já foi anestesiada. E se ela já foi anestesiada, como que foi aquela experiência? Porque quando ela estiver hipnotizada, ela vai repetir aquela experiência que ela já teve, porque ela vai ter um referencial para o fenômeno. Quando a gente vai fazer alguma brincadeira e eu quero fazer que a pessoa sinta cheiro de algo, ela só vai sentir aquele cheiro se ela já tiver sentido ele realmente. Então ela precisa de um referencial para ter aquele fenômeno. No caso de regressão, a gente não tem referencial, a não ser que a pessoa já tenha feito uma regressão. Mas se é a primeira vez dela, ela não vai ter o referencial. Então eu preciso utilizar caminhos lúdicos. O que são esses caminhos lúdicos? É pegar para a pessoa e falar assim, olha, eu quero que você imagine um relógio. Veja que o relógio está andando da forma correta. Os pontos estão andando em sentido horário. Eu quero agora que você vá aos poucos voltando esse ponto, esse ponteiro, no sentido anti-horário. E quando você vai voltando esse ponteiro, você vai voltando no tempo. Então eu fiz uma analogia para a pessoa. Eu fiz ela imaginar e visualizar algo para que isso ajude o cérebro dela no processo. Posso usar esse caminho lúdico de um calendário, do relógio, de uma locomotiva que vai andando para trás, sempre tentando dar a ideia de andar para trás, para a mente da pessoa entender que ela está voltando mesmo, ok? Eu deixei aqui uma questão bem importante. Realmente é necessária fazer a regressão? Normalmente quando a gente dá os cursos, até nos meus cursos mesmos, vocês veem eu fazendo regressão para um momento de trauma e trabalhando aquele trauma. Quando a gente fala de trauma, normalmente sim, é necessário ou ajuda bastante fazer uma regressão. Só que hoje em dia,
a maior demanda que nós temos é de ansiedade e ou depressão. Então a pessoa chega no consultório de vocês e fala assim: Ricardo, eu tenho muita crise de ansiedade, isso me prejudica muito. A princípio, o que a regressão em si vai te ajudar nisso? A não ser que essa crise de ansiedade seja disparada por algum gatilho fixo, algum trauma, alguma fobia, a regressão não vai auxiliar muito. É melhor a gente partir para o controle emocional. Se a pessoa estiver em depressão, o que eu vou fazer regressão com a pessoa para resolver a depressão dela? Às vezes ela está com depressão por conta de diversos fatores. Então é importante a gente aprender a regressão, mas não achar que ela é coringa para tudo, que ela vai resolver qualquer coisa. É importante a gente ter essa técnica e saber quando utilizar e principalmente quando não utilizar, porque senão a gente vai acabar perdendo tempo em alguns momentos tocando em coisa que nem deveria ser tocada. Uma pergunta recorrente que as pessoas sempre fazem quando estão ainda inexperientes é qual indução utilizar. Como a gente vai fazer regressão, é importante que a gente tenha um transe mais profundo, um nível de transe um pouco mais aprofundado. Eu acho interessante que a gente faça uma indução que propicie isso. E normalmente induções de choque dão essa possibilidade para o transe aprofundado. Com certeza, eu não recomendo fazer a regressão na primeira sessão de hipnose. Eu acho que a regressão é uma coisa que a gente faz a partir da segunda ou terceira sessão, mesmo que a pessoa seja só curiosa, certo? Por quê? É importante primeiro a pessoa se sentir à vontade com o transe. É importante ela se sentir que aquele desligamento, aquele relaxamento é natural e é saudável para ela. Tanto que a partir da segunda sessão eu posso fazer uma indução de choque, um hand drop, posso fazer uma espiral, um falso aperto de mão, qualquer coisa. Essas induções tendem a desligar a pessoa mais rápido e fazer o transe aprofundar melhor. Se por acaso você não se sente à vontade com esses tipos de indução, tudo bem, sem problema, faça o relaxamento progressivo, mas aprofunde ele. Só não demora muito, porque a pessoa pode querer retornar. Recursos de segurança. Lembrem-se sempre de fazer o local seguro. Lembre-se sempre, ficar sem fazer o local seguro é chance para poder dar erro. A gente vai falar um pouco mais sobre a aberração daqui a pouco. Tendo a aberração, volta para o local seguro. Isso sempre nos dá muito mais segurança e muito mais conforto durante o episódio, durante a técnica aplicada. Quais analogias utilizar? Como eu falei agora há pouco no slide anterior, a analogia que você quiser. Aliás, é a analogia que a pessoa se sentir melhor. Um dos motivos de não fazer a regressão logo na primeira sessão é que na primeira sessão serve para a gente fazer a anamnese, traçar algumas características do cliente nosso e também para a gente mapear o metamodelo dele, como que ele enxerga o mundo. Ele é uma pessoa mais visual, mais sinestésica, como que ele vai encarar essas analogias que você fizer. Por exemplo, se for uma pessoa extremamente sinestésica e quase nada visual, vai ser muito difícil eu pedir para ele visualizar um calendário. Talvez seja melhor eu pedir para ele se imaginar numa locomotiva, para ele sentir essa locomotiva andando para trás e parando num determinado ponto. Você pode falar assim: sinta o solavanco que a locomotiva vai dar quando eu estalar os dedos. Em 3, 2, 1. Pronto. Talvez a pessoa até dê uma movimentada no corpo. Se a pessoa for sinestésica. Se a pessoa for muito visual, aí você utiliza recursos visuais. Se por algum motivo a pessoa for muito auditiva e quase nada visual, aí você pede para talvez ela imaginar um clique do relógio. E o relógio vai voltando. Aí, gente, tem que usar experiência e tentativas e erro. Talvez não funcione de um jeito, talvez funcione de outro. E assim a gente vai conseguindo achar a maneira melhor para tratar aquela pessoa, ok? E as formas de regressão e resgate de memória. A gente tem como a pessoa vivenciar o evento
ou como ela ver o evento como se fosse uma terceira pessoa. É muito comum, hoje em dia, utilizarmos a analogia de Netflix. Você pode pedir para a pessoa ir passando, como se fosse um controle remoto, por vários e vários filmes. E cada filme desse mostra um momento da vida dela, ou uma das vidas dela. Aí você para naquele filme e você resolve dar o play. Quando você dá o play, você vê aquele filme acontecendo. Ou quando você dá o play, você participa daquele filme. São formas diferentes da pessoa lidar com aquele episódio, com aquela regressão ou com o resgate de memória. Sobre a expressão, né? Eu acho que é uma educação nossa profissional, tá? Talvez eu mesmo, enquanto profissional, enquanto professor, mudar a expressão para relembranças e regressão. Eu acho que é mais uma educação nossa mesmo. É uma forma da gente se autoconscientizar para poder conscientizar o outro, ok? Isso com certeza tem até uma jogada de marketing aí, né? Eu acho que facilita bastante. Só que eu acho importante manter o termo regressão quando eu for falar de terapia de vida passada. Porque o termo técnico é regressão de vida. Esse daí não tem como fugir. Agora, o regressão de memória para essa vida, a gente pode dar um apelido, pode chamar de relembrança ou de resgate mesmo. Agora, o para a vida passada, não tem como fugir de regressão, tá? Sua outra pergunta, o que pode dar mais de errado numa abreação, né? Tá. Bom, eu já ouvi pessoas falarem que se você não fizer direito, o sujeito pode ficar preso na abreação. Eu acho muito difícil disso acontecer, né? Eu já provoquei algumas abreações, eu já vi poucas abreações espontâneas, mas eu acho difícil a pessoa ficar presa na abreação. O que eu acho facilmente que pode acontecer é a pessoa ficar ancorada na abreação. O que isso quer dizer? Que aquele trauma, aquele evento vai ficar mais à tona e qualquer coisa pode disparar. A abreação, eu acho ela importante sim, ela não deixa de ser importante. O que eu acho perigoso é fazer isso sem um local seguro. Agora só é importante a gente ver que é diferente eu fazer uma sessão de hipnose durante o curso de uma sessão de hipnose no consultório. Porque durante o curso, vocês já sabem o que vai acontecer. Exato. No meu curso, vocês veem, eu tô ali há 20 horas falando um monte de coisa e vocês estão absorvendo. No final, no último dia que eu faço as sessões, a indução é muito mais rápida, as abreações são muito mais controláveis. Por quê? O subconsciente de vocês está cheio de informação sobre aquele assunto. Certo? No consultório, é totalmente diferente. No consultório é outra história, não é tão simples assim. Coloquei a pessoa em transe, fiz a regressão nela. Para onde que eu vou? O que eu vou fazer? Eu posso ter duas abordagens. Eu posso ser direto, eu posso falar para a pessoa: vá até o seu aniversário de 7 anos. Eu posso fazer isso se por acaso a pessoa já veio com uma história pronta. Talvez ela fale assim: Eduardo, quando eu tive 7 anos, eu fiz um aniversário e aconteceu um acidente muito ruim. O meu cachorro caiu na piscina e morreu afogado. E desde então eu tenho pânico de festa de aniversário. Bom, então a pessoa já me trouxe isso daí. Eu posso levar ela direto ao evento. Ou então, se eu estiver fazendo uma regressão de vida, eu posso falar: volte para a sua vida anterior. Ou se eu fizer um rebirthing, que é um renascimento, eu posso falar: volta para o útero da sua mãe. Então são indicações pontuais, são marcações no tempo. Agora, a maior parte dos casos, eu preciso fazer a regressão à causa, que eu vou falar mais na frente. Mas o que é a regressão à causa? Eu coloco a pessoa em transe, evidencio, faço local seguro, né? Levo ela até o problema dela, evidencio esse problema e com essa evidência do problema eu falo para ela ir até o momento onde causou aquilo. Quer ver um exemplo? Eduardo, eu tenho pânico de dirigir.
eu tirei minha habilitação, passei na prova, mas toda vez que eu pego no volante, me dá uma sensação de morte muito grande. Beleza. Indução, local seguro, peço para a pessoa ir se sentar no volante, se sentar no carro e pegar no volante. E falo para ela, sinta aquele sentimento que você contou para mim anteriormente, aquela sensação. Veja que eu não posso ser muito direto, eu preciso fazer sugestões e perguntas abertas, ok? Sinta aquela sensação. Aí você vai ver a pessoa pode até começar a tremer, começar a passar um pouco mal. Aumenta aquilo. Permita que a sensação aumente cada vez mais. Isso, vai aumentando cada vez mais. Daqui a pouco, eu vou tocar na sua testa. E quando eu tocar na sua testa, a sua mente vai te levar para a primeira vez que você sentiu isso. Isso, vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando. Isso, 3, 2, 1. Pronto. Aí você leva a pessoa até a causa daquele acontecimento, daquela sensação. Chegando lá, a gente trata aquilo. Lembrando que a gente tem eventos causadores e eventos catalisadores. Talvez ela teve algum acidente de carro quando era criança. E depois pessoas foram falando para ela que carro é perigoso, que carro é complicado, que carro mata, que carro dá acidente, etc. Então a gente resolve o evento causador e depois os eventos catalisadores, quantos forem, certo? Importante fazer perguntas abertas. Quando a pessoa estiver naquela memória, naquele local, não vira e fala assim para ela, e aí, você está em que lugar da sua casa? E se ela não estiver em casa? Ou, e aí, está com a sua mãe, né? Como é que sua mãe está? Não, perguntas abertas. Você consegue se ver onde você está nesse momento? Ou talvez sentir? Sim. E nesse local, você consegue perceber onde você está? Talvez um espaço aberto, fechado. Não, estou num lugar fechado. E que local é esse? Você não vai perguntar, que casa é essa? Que local é esse? Ah, estou no consultório. Consultório de que tipo de médico? Ah, é um médico de boca. Então tá num dentista. E só a forma da pessoa falar já demonstra que ela está vivenciando aquela memória. É como se ela já tivesse regredido a idade. É um médico de boca. Ah, e o que está acontecendo? Aí você pede para ela ir descrevendo. E sempre anotando, anotando, anotando. Se quiser, grava a sessão, ok? Lembrando também que somos repletos de memórias falsas. Existe inclusive um conceito de que toda memória é falsa. O que isso quer dizer? Eu estou agora me lembrando do que eu almocei hoje. Mas não tem como eu ter certeza exatamente de tudo que eu almocei, até da quantidade, da forma. Então a minha mente vai processar aquilo que faz sentido emocional para mim. O gosto da comida, o que eu gostei mais, o que eu gostei menos, se a comida estava quente, se não estava, se eu estava confortável sentado, ou se eu comi em pé, se eu estava com pressa, se eu estava nervoso ou tranquilo assistindo televisão ou não. Isso tudo vai montar um cenário que tem uma razão emocional e uma carga, e só aí eu vou me lembrar disso. Então, o que eu lembro, ele já passa por um filtro. Ele já tem uma certa edição ali da minha mente. Isso eu estou falando daquilo que eu almocei hoje, que tem 10 horas, nem isso. Tem 8 horas que eu almocei. E aí? E aquilo que aconteceu quando eu tinha 10 anos de idade? Ou quando eu estava no útero da minha mãe? Então a gente tem que se lembrar que sempre vamos estar passíveis de memórias falsas e que tudo bem. Não é porque a memória é falsa que eu vou invalidar ela. É principalmente porque a memória é falsa, eu tenho que entendê-la e saber que ela tem uma carga emocional, que ela tem uma razão de ser, que ela tem uma motivação. Sempre importante se lembrar dessa carga emocional. Pois às vezes a pessoa nos dá alguma coisa, ela nos traz alguma história, alguma metáfora, e que aquilo necessariamente não existiu. É preciso a gente interpretar um pouquinho e tentar descobrir o que está por trás daquilo. E essa famosa aberração. Como eu conversei com o Ivanildo agora há pouco, sim, a aberração é um fenômeno importante. Se ela vier espontaneamente, é mais importante ainda. Quer dizer que a mente estava muito preparada para tirar aquilo de dentro de si. Só que a gente precisa saber que durante uma regressão, principalmente de vida passada, a pessoa pode ter uma aberração mais física,
ok? Então, quando for fazer uma sessão de regressão, se você estiver prevendo uma aberração, ou se você achar que pode ter uma aberração espontânea, saiba que a pessoa precisa estar num lugar confortável, que a pessoa pode bater a cabeça, ela pode balançar os braços. Então talvez uma poltrona não seja mais indicado, talvez o ideal seja um divã ou algum lugar que ela possa ficar deitada, com a cabeça apoiada com uma almofada, alguma coisa assim. É importante durante a aberração a gente ter esse cuidado, porque tem pessoas que são muito expressivas fisicamente. Tem gente que sofre muito só chorando. E tem pessoas que gritam, que se debatem, que fecham a mão e grita bastante. Então é importante a gente estabelecer, sempre manter a aberração no controle, ok? Dá alguns minutinhos breves para a pessoa poder ter aquele sofrimento, né? Aquela coisa, aquele choro terapêutico, mas aí você reduz, tá? Corta ali pela metade, fala, ó, quando eu tocar na sua testa, no seu joelho, no seu ombro, esse sentimento diminui pela metade. Aí começa a racionalizar um pouquinho ele, a entender um pouco sobre a reação. Ela é sempre um mistério muito grande, um receio, mas a gente não pode ter medo, porque em regressão é certeza que vai chegar numa aberração em algum momento, seja espontânea ou induzida. E aqui as técnicas de forma mais listadas, né, de forma mais separadinha, para a gente poder falar mais claro sobre cada uma. A gente tem a regressão de memória, né, ou a relembrança, que é o endereçamento. Eu vou falar, olha, você vai para tal data, para tal dia, para tal hora, quando estava acontecendo isso, isso e aquilo. Eu não gosto muito de utilizar, até porque às vezes que o cliente chega para mim com algo pronto, normalmente ele estava errado, tá? Já chegou, por exemplo, um rapaz que veio para mim e falou, olha, preciso fazer uma regressão porque eu sofri um abuso sexual aos 12 anos de idade. Eu falei, beleza, show de bola, vamos lá. Fiz regressão com ele, voltamos aos 12 anos de idade e o evento que aconteceu, ele não absorveu aquilo como abuso. As pessoas falaram para ele que era um abuso, mas ele mesmo não aceitou aquilo como um abuso. Ele aceitou apenas como uma brincadeira de muito mau gosto, que ele simplesmente não gostou. Mas ele não recebeu aquele abuso sexual. Ele só ficou imaginando o que seria. Na verdade, o problema dele estava em outro local. Como é que eu descobri esse outro local? Utilizando regressão à causa, que é esse R2C. Eu pedi para ele fechar os olhos, entrou em transe, para ele vivenciar aquela experiência negativa que ele tinha. E ele vivenciando aquela experiência negativa, ele pôde buscar a primeira vez que ele teve aquele trauma, onde foi originado aquele trauma. E a gente trabalhou ali na origem. Foi muito positivo e muito legal. A gente perdeu uma sessão, porque eu gastei uma sessão fazendo uma regressão com ele, quase desnecessária. Eu podia só ter passado rapidinho, porque o problema dele mesmo foi o episódio que tinha acontecido, inclusive, antes desse dos 12 anos. A gente tem o Rebirth, que é um nome bonito, chique em inglês para renascimento. Esse Rebirth ele é usado muito em religiões, seitas, cultos, qualquer nome que queira dar, para pessoas que gostam muito de xamanismo, ayahuasca, utiliza muito essa técnica do renascimento, que consiste em levar a pessoa até o ventre da mãe e fazer com que ela renasça, fazer com que ela sofra de novo o processo do parto, e aquilo ali faz com que ela adquira uma força maior para enfrentar os problemas. Como eu não sou muito fã desse tipo de técnica, eu não conheço muito bem, apenas o que as pessoas que vivenciaram falaram para mim. Mas são técnicas de terapia utilizando a hipnose e normalmente de uma forma que eu pessoalmente não gosto muito. É muito comum ver processos de renascimento em grupo. Você vai num local que é uma sala e tem toda aquela parte ritualística e ali tem 50 colchonetes e 50 pessoas deitadas e um condutor.
uma pessoa fazendo regressão com 50 pessoas. Você vai ver 50 pessoas voltando ao útero da mãe, 50 pessoas chorando, 50 pessoas tendo aberrações ou revivendo alguns traumas. Ah, Eduardo, eu vou num lugar que não é bem desse jeito. São só 10 pessoas e tem 3 ajudantes. Ok, mas não é uma pessoa para cada um. E além de não ser uma pessoa para cada um, não é de forma privativa. Porque pessoalmente eu acho que as regressões são algo muito individual. As regressões, elas fazem muito parte do eu da pessoa, do que ela tem mais de precioso ali dentro. E colocar isso para fora, para outras pessoas verem, até para ficar filmando, eu não gosto muito. Eu faço em grupo, em sala de aula, para as pessoas assistirem, e eu nem gosto muito de gravar, não. Eu acho que é aquilo que tem que ficar entre o grupo. Regressões intrauterinas, que consiste em só levar o cliente, o paciente, até o útero da mãe, elas são muito boas quando a gente precisa restabelecer algum vínculo maternal ou paternal com a pessoa, ou então até para entender algum desgaste que há com os genitores, né, com o pai e com a mãe. Eu atendi uma menina uma vez, que ela e a mãe tinham uma situação muito complicada. Ela sentia que a mãe dela não gostava dela de jeito nenhum, que a mãe dela rejeitava ela. A gente fez uma regressão até o útero, e nesse processo ela pôde vivenciar a gestação dela. Ela pôde vivenciar todo o amor e carinho que a mãe dela teve com ela. O problema foi que nas semanas finais a mãe dela precisou de começar a trabalhar. E a mãe dela meio que largou aquele cuidado maternal para poder fazer alguns trabalhos para levantar um dinheiro para o parto. Isso daí criou uma sensação de abandono nela. Só que aí a gente pegou e reforçou todas as outras semanas, os 8 meses de gestação, onde ela se sentiu amada, e colocou numa balança. E eu pedi para ela mesma visualizar uma balança. O que pesa mais, o que é mais importante. E ela pôde entender melhor o que a mãe tinha passado naquele processo. Foi muito bacana. Não passei pelo renascimento porque não foi necessário. E por último, coloquei aqui a TVP, que é a famosa terapia de vidas passadas, que consiste em pegar a pessoa e simplesmente levar ela para outras vidas. Eduardo, até onde eu posso ir? Até onde a pessoa acreditar que ela consiga. Quando a gente fala de vida passada, a gente fala principalmente da crença da pessoa. Então eu vou até onde ela acredite, onde ela acredita que ela possa ir. Tem um vídeo do Alberto Delisola fazendo uma regressão num curso, mas ele hipnotiza uma aluna e faz ela voltar até a época das cavernas. Então ela volta a ser um homem das cavernas, uma mulher das cavernas. Aí tem uma moça lá dos 40 e poucos anos, andando ali de 4, como se fosse um símio, no meio da aula, e as pessoas ficam rindo e achando muito interessante. Ela acredita que ela pode retornar até aquilo e tudo bem. Para ela tá tudo certo. E o que a gente precisa aprender mais a usar durante as regressões são as metáforas. Tanto para levar as pessoas ao momento da regressão, tanto para praticar a regressão em si, ok? Quanto também para entender o que a pessoa está falando. Às vezes, a pessoa vai, durante uma regressão, ela vai contar um caso ali que parece não fazer sentido nenhum. E a gente tem que dar uma pescada. Então é importante a gente ver essa questão de metáfora como algo muito importante, tanto para a gente induzir a pessoa, mas também para a gente poder receber. Normalmente a gente fala muito através de metáforas. Eduardo, como é que eu aprendo metáforas? Vivendo. A dica que eu tenho é: leia muitos livros, assista filmes, veja séries, converse com pessoas diferentes de você, mantenha seus ouvidos abertos, porque sempre vai ter alguém ou alguma coisa para te ensinar algo sobre uma cultura, sobre um jeito de ser. Metáfora nada mais é a forma como a pessoa vê as coisas. Isso tem muito a ver com a cultura dela. Se você vai atender uma pessoa que é evangélica, você precisa ter na sua cabeça que talvez ela use citações da Bíblia como metáfora. Se você vai atender uma pessoa
que é muito politizada, talvez ela utilize coisas do cotidiano como metáfora para explicar algumas ações e sentimentos dela. E quem faz a terapia? O terapeuta, o hipnólogo, ele é o responsável por conduzir a pessoa no processo de transe, conduzir a regressão e dar todo o aparato ali. Mas a terapia, principalmente na regressão, ela é completamente do cliente. A terapia é do paciente. Então é muito normal a gente ver o próprio paciente se resolvendo durante a terapia. Um exemplo claro. Faz a regressão na pessoa, vida passada, ela vai para uma vida anterior, ela passa ali por algum problema e você pergunta para ela, o que esse problema quer dizer? O que isso quer dizer para você? Ela vai responder. Aí você fala, fulano, você, com o seu conhecimento que você tem hoje, como você resolveria esse problema? E ela vai resolver. Ela vai dar o próprio caminho. Então, às vezes, é até comum a pessoa falar, nossa, mas esse cara não fez nada. Esse terapeuta aí é fajuto. Sim, a gente fez pouca coisa. Mas esse pouco fez com que a pessoa entrasse em contato com ela mesma. Teve um rapaz que eu atendi, que eu precisei fazer uma regressão nele de memória, né? Uma relembrança, até os 4, 5 anos de idade, quando o pai dele for assassinado. E ele mesmo se resolveu. Eu pedi para ele entrar em contato com aquela criança, para ele conversar com aquela criança, para ele amparar. E ele fez tudo. Eu só fiquei ali dando sugestões abertas para ele poder... Eu fiquei ali limitando, sabe? Ó, faz isso, faz aquilo. O que essa criança gostaria de dizer? O que você falaria para essa criança? E assim ele fez e foi a melhor sessão de todas dele. Então, ele mesmo que fez a própria terapia. Eu estive ali mais como um condutor. A gente está falando de hipnose, que por si só já tem conceitos complicados, né? É difícil a gente achar conceitos claros e objetivos de hipnose. Quando a gente fala de regressão, é mais complicado ainda, porque a gente precisa ver com que olho que o nosso cliente olha para aquele fenômeno. Se for uma pessoa muito científica, ela vai olhar com um olhar mais ligado à neurociência, mais à fisiologia do cérebro, certo? Se for uma pessoa mais esotérica, mais espiritualizada, ela vai olhar com um olhar diferente para o fenômeno. Inclusive, a gente tem aquelas pessoas que falam assim, tudo que seu cérebro passa, ele registra, porque o nosso cérebro é como se fosse um grande computador. E temos grandes discos rígidos que armazenam tudo o que a gente vê. Pelos meus estudos, eu não acredito que seja assim. Mas se a pessoa acredita, gente, e bora na onda da pessoa. Então, quando a gente fala de regressão, a gente tem que deixar completamente o que a gente acha que sabe para trás. Se a pessoa acredita que ela teve vidas passadas, eu embarco nessa, mesmo se eu acho que ela imagina isso, ok? Por exemplo, o Ivanildo e o Pedro, que estão aqui, eles não acreditam em vida passada. Acho que a Larissa também não. Tudo bem, vocês têm todo o direito de acreditar ou não acreditar no que vocês querem. Mas no momento da hipnose, vocês têm obrigação de acreditar no que a pessoa acredita. Se você acredita fielmente em vida passada e a pessoa não, esquece. Você não vai fazer regressão de vida com ela. Eduardo, mas eu quero provar que existe vida passada e mesmo ela não acreditando, eu vou fazer regressão de vida passada. Bom, se a pessoa não acredita, cara, não acredita, pronto. É a mesma coisa, que chega uma pessoa muito religiosa e fala assim, não, eu não consumo nada de bebida alcoólica. Aí você vai fazer uma hipnose de brincadeira com a pessoa e deixa a pessoa bêbada. Pra quê? Pra sacanear com ela? Não, então não faça. Se a pessoa acredita em vida passada ou não acredita, é uma coisa da pessoa e você precisa embarcar junto com ela nisso. Quer ver uma coisa interessante? Eu acredito em vida passada. Pessoalmente, eu acredito em vida passada e acho legal quando a pessoa acredita em vida passada e eu posso compartilhar essa regressão com ela porque eu vou ser muito mais sincero com ela. Bacana, legal. Agora, e se a pessoa, além de acreditar em vida passada, ela acredita que ela viveu em outros mundos? Aí eu faço uma hipnose com a pessoa, ela volta num planeta, que ela fala o nome, e ela é uma sereia. E aí? E aí que eu embarco junto com ela, eu vou até nadar junto com ela. Entendeu? Eu preciso embarcar com a pessoa. Porque é muito importante a gente lembrar que
Durante a regressão, seja de memória ou seja de vidas, também vão ter projeções pessoais. A pessoa vai colocar questões dessa vida, questão desse momento, e ela vai levar lá para aquele episódio onde ela vai estar relembrando a memória ou revivendo uma vida. Por isso que é mais uma vez importante a gente pensar nas metáforas. Já aconteceu de eu fazer uma hipnose e a moça pegar o cenário da vida dela atual e pintar de uma forma diferente numa vida passada. Estava claro que era uma projeção pessoal, que não era uma vida que ela estava revivendo. Vou falar o caso exatamente para vocês entenderem. A menina, eu fiz uma regressão com ela e ela voltou no Egito Antigo. Pô, legal. Egito Antigo, bacana. Pirâmide, escravo, Cleópatra, show de bola. E ela falou que ela era uma escrava. E que o marido dela tinha trocado ela pela rainha. Rainha no Egito, teve a Cleópatra, né? Então vamos imaginar que o marido dela trocou ela pela Cleópatra. E essa rainha do Egito era uma mulher muito má e loira. Branca e loira. Aí eu fiquei, pô, no Egito, lá na África, loira e branca, beleza. Questionei ela sobre a aparência dessa mulher e ela começou a racionalizar, falando, não, ela não é loira e branca, ela tem um cabelo branco, ela é uma bruxa. Ah, então deixou de ser a rainha do Egito para ser uma bruxa. E aí? O marido dela, que era escravo, trocou ela por alguém de um alto nível hierárquico? A gente sabe que isso nos povos antigos não acontecia, principalmente no Egito, que era muito rígido. Tirei ela do transe e depois ela contou a história. O ex-namorado dela trocou ela pela prima dela, que espantem, é loira. Então ela projetou isso para a vida antiga. O que eu posso fazer? Embarcar com ela. Se ela fosse cliente, eu embarcaria com ela nesse devaneio. Como era aluna e a gente estava em sala de aula, eu me senti no direito de racionalizar e explicar para as pessoas. A gente tem a projeção profissional. Vamos supor, eu sou crentão na reencarnação, acredito demais que existe vida passada e quero fazer regressão de vida com todo mundo. Tá errado. Ou se eu não acredito de jeito nenhum, a pessoa vem fazer regressão de vida comigo e eu começo a fazer, olha, vou contar de 3 até 1 e você vai voltar numa vida que você acha que viveu. Você vai lembrar de uma memória que você acha que vivenciou. Eu estou colocando ali meus medos e minhas inseguranças em cima da terapia da pessoa. Então, de novo, a gente precisa deixar a nossa vivência, o nosso achismo para trás, tá? Lembrando que falando de vidas passadas, a gente fala sobre religiosidades. Hoje a gente tem como principal religião no Brasil que acredita em reencarnação o Espiritismo, mas temos outras religiões reencarnacionistas, temos religiões inclusive que acreditam que na outra vida você pode ter sido animais, e tudo bem, se a pessoa voltou e foi um jacaré, embarca na crocodilagem, vamos ser jacaré junto com a pessoa. Isso vai ser terapêutico, vai dar alguma função para a pessoa, que vai ter função na terapia. E falando em religião, tem algo que já aconteceu várias vezes comigo, que é sobre outras autoridades. O que eu quero dizer com isso? Vou dar um exemplo bem claro. A pessoa chegou no consultório e falou assim, Eduardo, eu vim aqui porque o preto velho, lá do terreiro que eu vou, falou que eu tenho um problema de vida passada. Por conta disso, disso e daquilo. Gente, quem sou eu perto do preto velho? Se você acredita ou não em entidade, não importa. Mas a pessoa acredita. A pessoa acredita que o preto velho é uma entidade de alto gabarito espiritual e que sabe muita coisa. Eu, terapeuta, estou aqui. A entidade está lá em cima. Então, não tem como eu discordar do preto velho. Mesmo que durante a regressão eu perceba que, na verdade, nesse caso específico, outros eventos causaram esse trauma que a pessoa procurou. Mas eu precisei ir junto com a pessoa até o evento da vida passada para ela poder entender e fazer a terapia naquilo ali. Talvez aquele evento aconteceu numa vida passada e depois aconteceu de novo nessa vida? Talvez sim. A pessoa é espírita, ela acredita no que ela quiser. Agora,
Eu não tenho como ficar minando a pessoa, ficar puxando o tapete dela. Então acontece muito da pessoa se consultar num centro espírita, num terreiro, búzios, cartas, cartomante, leitura de mão, qualquer coisa, cigano, e a pessoa chegar no consultório com isso pronto. Vai junto com ela. Você não vai desbancar a autoridade da entidade religiosa ou do pai de santo ou qualquer coisa que seja. Embarca junto com ela que só assim você vai ter sucesso. E a gente ainda tem as hipnoses disfarçadas, que eu falei mais para trás, que são induções com músicas, com tambores, com palavras de comando. Eu prefiro a nossa hipnose mais convencional, mais clássica, mais metodológica, porque assim eu consigo ter uma segurança de que a pessoa vai voltar para onde eu quero e depois eu retorno ela sã e saudável e feliz. Quer ver um exemplo? Eu posso ser um cartomante, abrir o tarô para a pessoa e pedir para a pessoa ir olhando para as cartas. E ela vai olhando e eu vou tirando as cartas, vou puxando uma carta depois da outra, uma carta depois da outra, e ela vai olhando e olhando, e os olhos delas vão ficando mais cansados. Em algum momento, quando eu puxar a carta da morte, ela vai voltar para a última vida no momento da morte dela. E a última carta que eu coloquei a morte, eu ainda faço um barulho na mesa. Eu estou fazendo uma indução de choque ali com um relaxamento ocular com a pessoa. E ela vai voltar. Só que eu não usei as técnicas que a gente conhece e ali eu perco um pouco da segurança. Então dá pra gente fazer um monte de hipnose disfarçada, principalmente no meio religioso, porque tem a ritualística que ajuda bastante. Bom, você vai explicar para ela duas coisas. Primeiro, você vai explicar tudo que você estudou sobre hipnose, sobre regressão, sobre as técnicas que você tem de fazer a pessoa voltar para aqui para agora, né? Primeira coisa. E a segunda coisa, você vai falar que a televisão tem viés. Então, talvez o produtor daquela matéria quis contar essa história e que nem sempre o que a televisão mostra é verdade. Você não precisa levantar uma bandeira escrito Globo Lixo, entendeu? Aí você precisa falar para a pessoa que nem sempre o que a TV mostra é verdade. Além de tudo, quero reforçar que eu acho a técnica de regressão à causa a melhor, a mais fácil da gente trabalhar, porque a mente da pessoa vai levar ela para onde ela acha que tem que ir, sem eu precisar ficar gastando muita informação, ok? Aprendam essa técnica, testem ela. Quando for fazer alguma hipnose de entretenimento, por exemplo, faça regressão à causa para dar o presente hipnótico. Fala para a pessoa, daqui a pouco eu vou tocar na sua testa. E você vai se lembrar de um momento muito feliz, muito alegre, e você vai para aquele momento. É uma regressão à causa. Você falou felicidade, falou tranquilidade, segurança e pediu para a pessoa ir até aquele momento. O local seguro, quando é uma memória, é uma regressão à causa. Também, entendeu? Imagine um local que você se sinta seguro, tranquilo e bem feliz. Pronto. Se a pessoa volta aos 8 anos de idade, quando estava comendo bolo de cenoura da avó, também é uma regressão à causa. E aqui, para finalizar, perguntas que algumas pessoas deixaram lá no grupo pra gente. O quão longe a pessoa pode ir? O tanto que ela acreditar que possa ser, ok? Como eu dei o exemplo, tem gente que volta na pré-história, ok. A pessoa volta na pré-história, volta em outros mundos, até onde ela acredita que ela pode ir. Eu só acho que é muito sofrido ficar empurrando a pessoa até. Porque se a pessoa for bastante espírita e acreditar muito em karma, cada vivência ela teve um karma, ela teve uma missão, ela teve problemas. Então é ruim ficar fazendo a pessoa reviver problemas, ok? Então ela pode ir longe, mas eu prefiro preservar a saúde da pessoa e não empurrar ela até o limite. Até que ponto a regressão resolveria algum problema atual da pessoa? Bom, como eu falei anteriormente, nem sempre a regressão é resposta para o problema. Às vezes o problema está no aqui e no agora. Se uma pessoa está passando por um problema muito grande no trabalho, onde ela não se sente bem-quista, ou se ela tem problemas de desempenho, motivação,
não vejo necessidade de fazer uma regressão não. Okay? Vamos deixar a pessoa resolver aquilo no aqui e no agora. É possível a pessoa escrever e falar algum idioma de outro país sem ao menos conhecer ou ter contato com alguém de outro país pela regressão? Bom, sim e não, né? A gente pode ver experimentos que fazem regressão numa pessoa que nunca saiu do país, que nada, e de repente a pessoa está falando alemão, por exemplo, escrevendo alemão. Mas o que acontece, gente? Todo experimento ele passa pelo viés de confirmação. Todo. Por mais científico ou não científico que seja. Por exemplo, vamos falar de Chico Xavier, ok? O Chico Xavier psicografou cartas em alemão, por exemplo, em inglês e outros idiomas que ele nunca teve contato, ok? E o Chico Xavier, como a maioria das pessoas sabem, ele era apenas alfabetizado, não tinha estudo, morava no interior de Minas Gerais, cresceu numa roça, e como é que ele ia saber escrever alemão ou inglês? Se você é espírita e quer conduzir esse experimento científico, você vai se cercar de informações que te levem a essa afirmação. Se você não acredita em espiritismo e acha que o Chico Xavier era um grande mentiroso, você vai se cercar de informações que vai provar que isso era mentira. Então, é complicado a gente levar em consideração esses tipos de teste, ok? A hipnose como experimento científico, ela não leva para esse lado, porque acaba que você consegue ter algumas coisas que minam ali da pessoa. Sobre fazer a regressão pela curiosidade, bom, a gente tem um Pedro aí que a gente fez 2 regressões, né, Pedro? Para matar a sua curiosidade. E as 2 você vivenciou o momento de morte. O que você achou? E olha que você foi nos dois casos para... aliás, no primeiro você foi instantaneamente para o seu momento de morte. E no segundo você vivenciou pessoas sendo açoitadas, né? E mesmo assim você vendo outras pessoas sofrendo, você não curtiu. Você falou, opa, essa vibe aqui não é minha. Então assim, por curiosidade, eu não recomendo, porque, né? Vamos fazer coisa boa, vamos fazer a pessoa imaginar que ela tá voando, que ela tá vendo o Mick Jagger, sei lá. Vamos imaginar coisa boa, tá? Efeitos colaterais na regressão? Tem. Assim como qualquer hipnose pode ter efeito colateral se mal feita. Já chegou muita gente no meu consultório que fez regressão e falou assim, olha, eu fiz regressão no meu último terapeuta e eu não lembro de nada do que aconteceu. E aí? Então, é o mesmo efeito colateral da hipnose mal feita. Mais outra sequência de perguntas, passo a passo da regressão. Então vamos lá. Indução, aprofundamento, local seguro, metáfora para regressão, se for fazer regressão de vida direta, e faz o endereçamento. Quando é regressão de vida, se a pessoa quer fazer regressão de vida, é melhor fazer o endereçamento. Olha, você vai entrar numa locomotiva agora e ela vai andando para trás, para trás, para trás, e a próxima estação é a sua vida anterior. Faz o endereçamento. A pessoa chegou lá, faz ela vivenciar o momento e começa a fazer perguntas abertas. Qual a idade, em que momento da vida que ela está. E dentro dessa vida que ela está vivendo, você pode andar com ela para frente ou para trás também. Se quiser, volta ela para a locomotiva e vai para a vida anterior e para a anterior. E assim por diante. Finalizou a regressão, faz a pessoa voltar para a locomotiva ou para a metáfora que você criou, se foi calendário, se foi Netflix, o que seja. Ela volta para a metáfora que você criou, faz ela voltar para o aqui e para agora, faz um exercício de se sentir muito bem, muito feliz, aprendendo com tudo aquilo que você passou, faz o despertar e pronto, ok? O que muda na anamnese? A mesma anamnese que você faz sempre. Lógico, desde que você pergunte a orientação religiosa da pessoa e o que ela acha dessas paradas todas, ok? Eu normalmente não pergunto qual a sua religião. Eu pergunto,
Você é religioso? Você exerce alguma religião? Me fale sobre a sua religiosidade. Perguntas abertas. Para a pessoa falar. Porque é comum, principalmente no meio evangélico e católico, a pessoa fala assim, ah, eu sou católico, eu sou evangélico, mas eu estou meio afastado, eu não frequento muito, mas eu acredito em Deus, eu sei que Deus está comigo. Ou então a pessoa fala assim, ah, eu sou espírita, mas eu acho que meus guias me abandonaram. Então é importante você ter essas informações para poder consumir mais ali na terapia. Então a anamnese não muda nada, desde que você já faça uma anamnese bem completa. O que muda de uma sessão de hipnose clássica para a regressão? Nada. O que eu acho que a gente tem que tomar cuidado é que na regressão de vida pode ser mais punk, mais pesado e talvez demore um pouco mais. Quando eu vou fazer uma regressão de vida no consultório, eu marco 2 horas, tá? Até para eu poder conversar com a pessoa, porque a pessoa vai sair do transe e ela vai ter 1 milhão de perguntas. E você precisa direcioná-las ali a um entendimento melhor. Tenho muitos pacientes que gostariam de ir em vidas passadas para esclarecer algo que acontece no aqui e agora. É possível? Sim. Se ele acredita que esse problema do aqui e do agora é por conta de vida passada, show de bola. Por exemplo, eu sou casado, estou passando por um problema grande de relacionamento com a minha esposa, a gente tem muita briga, a gente discute, a gente não se entende bem. Eu acho que é porque a gente teve alguma treta na vida passada. Então vamos fazer regressão e descobrir o que rolou, se perdoar outra pessoa e voltar bem, ok? Se a pessoa não acredita, não tem por que voltar. Agora vamos lá. Essa pergunta aqui é do Alisson. O processo de regressão de um sonho é muito diferente do processo de regressão de memórias vividas? No sonho, como me preparo e conduzo a regressão num mundo onde as leis da realidade não se aplicam? Na realidade, o mundo de todos é similar. Ninguém respira embaixo d'água sem aparelhos. As leis da física se aplicam a todos. Bom, essa pergunta é do Alisson, é um caso bem específico dele, né? Se eu não me engano, Alisson, qualquer coisa você me corrige. A pessoa teve um sonho e ela quer reviver esse sonho. É isso, né? Lembra que eu falei lá atrás que existe uma corrente de pensamento que diz que todas as nossas memórias são falsas? Então, é como se tudo que a gente se lembra é uma ilusão. O sonho também faz parte dessa ilusão. Para o nosso cérebro, que diferença tecnicamente que faz se eu me lembro de alguma coisa que aconteceu ou se eu me lembro de um sonho que eu tive? Para o cérebro não tem diferença. Lembra que durante o transe, o nosso cérebro funciona como se a gente estivesse sonhando acordado? Então, tudo que acontece durante o transe é como se fosse um sonho. Então, provavelmente, você vai ter uma facilidade muito grande de acessar esse sonho da pessoa e até deixar ela completar o sonho, ok? Através do transe, porque a frequência vai ser a mesma. O cérebro dela vai estar vibrando na mesma frequência ali do sono REM, que é onde a gente sonha. E no mundo da hipnose, a gente não tem limites, a gente não tem regras. Tanto que as pessoas conseguem criar sentimentos, modelar emoções. Ah, eu estou sentindo uma emoção agora muito forte. Como que é essa emoção? Essa emoção é como se fosse uma bola vermelha. Isso está no mundo da hipnose, no mesmo mundo do sonho. Então o que eu recomendo você fazer com ela? Indução, local seguro, e faz ela vivenciar esse sonho, faz ela reviver, completar, deixa ela viver o sonho em primeira pessoa e também depois faz ela ver o sonho como se fosse um filme, para que ela possa dar para frente, para trás. E nesse caso eu te dou uma dica, grava a sessão, ok? Para ela poder consultar quando ela quiser e se lembrar de forma mais clara sobre esse sonho que ela reviveu. E como tem uma questão de espiritual aí, né, uma questão de anjo, você pode fazer com que ela colocar no local seguro dela esse anjo. Talvez você nem precise reviver o sonho dela. Você coloca ela no local seguro e fala, olha, por algum motivo, aquele anjo que te deu um recado tempos atrás, ele está nesse local seguro agora. E ele vai te falar tudo o que você precisa saber. Se você fizer isso funcionar, você nem precisa reviver o sonho. Mas talvez seja interessante, como uma experiência para você e para ela, reviver esse sonho e ver como é que foi.